Olá, alunos, tudo bem? Mais uma vez a língua portuguesa e com o gênero crônica. Certamente você já se lembra da nossa aula anterior, que vimos como esse gênero surgiu, de onde veio, quais são suas características. E nesta aula de hoje, nós vamos perceber e entender como produzir uma crônica. O que eu devo pensar? Como eu devo agir? O que eu devo priorizar na escrita desse gênero? Vamos comigo? Então, como eu devo fazer uma crônica? Então, venham comigo aqui nesse raciocínio. Escrever uma crônica ou qualquer gênero requer o quê? Planejamento, que significa antes de qualquer ação, começar a redigir o seu texto, você precisa pensar como você pretende tratar alguns elementos que compõem esse gênero que você vai dispor-se a escrever, tá? Então, no caso da crônica, o que você precisa planejar? Qual é o tema que você vai escrever? Sobre qual tema? Em que tempo que você vai abordar? Em que espaço vai se situar o seu texto? Quais serão os personagens? Para tanto, é importante nós recordarmos o que, na verdade, é uma crônica. Então, venham aqui comigo. Crônica é um texto curto, de cunho, na sua grande maioria, narrativo, e que sempre traz à tona para nós, leitores, uma situação do cotidiano, de forma criativa e bem-humorada. Caracteriza-se esse gênero por sua linguagem simples, poucos personagens, que não precisa ser tão descritos, tão detalhados e às vezes até nomeados, tá? E o que é muito importante, ter um espaço e um tempo limitados e bem colocados para o leitor entender a situação do seu texto. E por ser um texto curto, você não pode pensar que a crônica você vai demorar muito tempo para ler, tá? Porque geralmente o tamanho de uma crônica é que certamente vai despertar a curiosidade do leitor para lê-la, tá? Então, para você lembrar dos tipos, quais são os tipos de crônicas que existem? A narrativa, a dissertativa, a humorística, a descritiva, a reflexiva, a metalinguística, a narrativa, a descritiva, lembra da nossa aula anterior? Então, cada uma delas tem as suas particularidades e as suas características, tá certo? E independente de qual tipo, o que a gente vai aprender agora ou refletir é como escrever qualquer uma dessas, tá certo? Que tem um planejamento que, se você seguir, certamente você terá sucesso. Então, quando for fazer a sua crônica, pense no seguinte: no primeiro passo, escolha o tema, tá? Escolha o tema. Qual é a abordagem, qual é o assunto do cotidiano que você vai abordar? Vai ser um tema muito falado, pouco falado? Serão relações conjugais, rotina semanal, férias em família, situações constrangedoras? Enfim, qual é o tema que você vai se apegar para poder escrever, tá? Então aqui, exemplo de uma crônica que tem como tema relacionamento conjugal. Veja aqui um exemplo do Luiz Fernando Veríssimo. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças e eu às quintas. Então, de uma maneira bem humorada, ele coloca aqui quem são os personagens, do que ele vai falar, a temática em si, tá bom? Então, aqui eis um exemplo de uma escolha de um tema. Segundo passo, defina o tempo em que a narração se situa. Se o tempo for algo assim que se mantém atual ao longo do tempo, você pode escolher falar tanto no presente como no passado. E se esse tema está em vigência, está em voga, você não precisa necessariamente situá-lo no tempo presente.
Esta é uma oportunidade de você trazer um toque de humor, um toque estilístico à sua crônica, fazendo uma abordagem bem atual e sob uma perspectiva do passado. É uma dica. Então, exemplo de uma crônica que se contextualiza na quarentena de 2020. Olha que interessante. Quando abrir uma revista, você poderá estar chorando. Ou não, você poderá estar ouvindo o disco de Caetano com seus filhos. Para mim, o verdadeiro ansiolítico. Ou confiante, ou mesmo mergulhado em pessimismo. Eu, aqui, da minha quarentena privilegiada de São Conrado, não tenho como conhecer seu estado de espírito, como também não conheço seu estado civil e muito menos seu estado de saúde. No entanto, há uma coisa a seu respeito que eu sei, e é sobre isso que eu me arrisco aqui. Você está em casa. Em casa. Seus amigos, se não forem médicos ou frentistas ou enfermeiros ou farmacêuticos ou entregadores, também estão em casa, assim como seu maior desafeto ou o seu primeiro amor. Então, aqui é um trecho da crônica de Maria Ribeiro para a revista Veja. Então, aqui ela fala de uma contextualização de algo que está acontecendo conosco, né, o isolamento social, e ela situa no tempo, ou seja, o momento em que acontece. Deu para entender? Passo 3. Decida o espaço em que a situação se desenrola. Então, uma coisa é o tema, outra coisa é o tempo e agora é o espaço. Na crônica, o espaço é muito importante para o entendimento da história, tá? E ele deve ser limitado, porque lembra que é um texto curto? Então, você não deve ter muitas descrições sobre esse espaço, porque vai provocar uma narrativa mais longa. Então, havendo essa capacidade de você suprimir algumas informações e colocações necessárias, certamente o seu objetivo de falar sobre o espaço vai ser bem legal. Então, um exemplo de crônica cujo espaço escolhido é o Rio de Janeiro. Não sei como as coisas se passam em outros sítios. Aqui, no Rio de Janeiro, é uma calamidade. Os jardins de infância faturam por fora em nome dos santos juninos e os pais são obrigados a gastar aos tubos com fantasias caipiras que as crianças, sem entender e sem amar, usam. Até o presidente da República bota na cabeça um chapéu de palha em frangalhos e convida ministros para um quentão oficial, geralmente substituído por uísque 12 anos. Então veja uma pontinha de sarcasmo, né, do Carlos Heitor Coni, que é o cronista disso aí, dessa crônica, e ele coloca bem a questão do espaço limitado, ou seja, o Rio de Janeiro. Depois, escolha os personagens. Tal qual o tempo e o espaço, a crônica são limitados, os personagens também. Uma vez que o texto crônica é curto, não há oportunidades para um grande elenco, grandes características e muitas ações. Tá bom? Então, tenha atenção com isso também. Depois, defina o tipo de narrador. Esse ponto aqui, esse passo, é extremamente importante, porque você tem que decidir qual é o foco narrativo que você vai escrever. Geralmente, como eu disse nas nossas aulas, na nossa aula anterior, no nosso papo anterior, quando eu vos apresentei esse gênero, eu falei lá que é muito corriqueiro, é muito comum que venha descrito em primeira pessoa, tá? Porque o narrador, ele dá voz ao texto e, ao mesmo tempo, ele se apropria dele. Então, você tem que saber muito bem e claro a diferença entre o narrador personagem, o narrador observador, que é o que está de fora, e aí o foco narrativo é em terceira pessoa, e o narrador onisciente, que é o mais assim habitual de nós encontrarmos, porque ele conta a história, ele conhece todos os fatos, todos os pensamentos dos personagens, e ele pode narrar tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Então, para um bom cronista, para um bom escritor, é muito importante o entendimento desse foco narrativo, no caso, sobre a narração. Certinho?
E, por último, escreva sua crônica. Ninguém aprende a escrever se não escreve. Parece meio louco essa frase, mas é a verdade. Eu só aprendo a escrever gêneros diferenciados se eu exercito, se eu pratico. Então, depois de fazer todo esse planejamento e o momento de redigir acontecer, você tem que se lembrar que não pode fugir de uma linguagem simples, dê um toque de humor ao seu texto, além de caracterizá-lo colocando seu estilo nele, tá bom? Aproveite momentos em que você esteja predisposto a ser um bom observador, ser um detalhista, e isso vai sempre agregar valores à sua escrita, não só de crônica, mas de outros gêneros textuais também. Então, para lembrar as características principais, tem uma visão de mundo bem ampla, vincula-se com o cotidiano, os textos da crônica, concisão, ou seja, enxuto, brevidade, simplicidade e beleza no estilo, emprego de uma linguagem coloquial, sem muito rebuscamento, intimista, lírica, irônica, humorística ou crítica, fica a seu critério. Predominância do foco narrativo, cuidado com a escolha do seu foco narrativo para você não se perder. Natureza ensaística ou reflexiva e procure se aproximar do seu leitor através das suas palavras e do seu texto. Tá bom? Então, o que aqui eu poderia dizer dessas 5 alternativas que está errado? Que a crônica é uma forma que ganhou vitalidade literária nas últimas décadas na mão de Manuel Bandeira, Rubem Braga, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade? Verdade. Entretanto, Rubem Braga não foi um escritor que se destacou pela produção de romances regionalistas. Então, aqui, a letra B, sem mais delongas, é a que está incorreta. E o que eu trago para você exercitar em casa? E faça os exercícios que a professora aqui e todos os outros professores colocam para vocês. Vocês devem escrever uma crônica, ou seja, um texto de forma leve, breve, pegando algum acontecimento da sua vida simples e diária e observando como características ali estudadas do nosso gênero crônica, tá bom? Busque fazê-lo no seu caderno para apresentar o quanto antes ao seu professor. Mãos à obra. Crônica, uma ótima escolha de uma escrita rápida e prazerosa. Até a próxima aula. Fiquem bem.